Aviva, aviva dentro de mim. Aviva, aviva. Uma igreja que cuida de você. Amados, nós vamos estar lendo em Atos. Por que evangelizar? É o título da nossa palavra nessa noite. Por que evangelizar? Atos 17, versículo 28. Se pudesse colocar no telão, não sei se é rápido assim. Diz assim, eu vou lendo, depois se parecer ali, eu vou ler lá. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vós, poetas, disseram, pois somos também sua geração. Não foi colocado? Eu gostaria de falar junto com a igreja, então vocês repetem comigo. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vós, poetas, disseram, pois somos também sua geração. E agora nós vamos falar só a parte A. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Quem é que vive nele? Se move nele e existe nele. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, não estaríamos aqui. Sem ele, você não sentiria desejo de sair de casa para vir à igreja, nunca. Você estaria dormindo, vendo televisão, no cinema, qualquer outro lugar, até sentado numa calçada da porta da sua casa, conversando, menos aqui. Sem ele, você não estaria neste lugar. Se você está aqui, é porque o Senhor está existindo em você, está movendo em você, e Ele está habitando em você, amém? Deus está em você. E Ele fez o ser humano para habitar nele, para estar nele, para se mover nele. E será que o teu amigo também está assim? O seu vizinho também está assim? Essas pessoas que estão passando aqui, saindo do metrô, esses montões de pessoas o tempo todo, tantas pessoas que saem, estão vivendo nele, se movendo nele e existindo nele. É uma pergunta. Deus é a nossa habitação natural. Amém? Naturalmente, Deus fez o homem para existir nele, para viver nele, para que o Espírito Santo se movesse através dele. Porque eu não canso de falar isso, que quando ele falou, eu vou para o céu, ele disse, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o meu Espírito, e ele vai ficar com vocês aqui para sempre. E ele está onde, esse Espírito Santo? Está onde? Está em cada um de nós. E a Bíblia fala assim, se é que somos do Senhor, se é que temos o Espírito de Deus, se somos guiados pelo Espírito Santo, então somos filhos de Deus. Se somos guiados pelo Espírito Santo, então somos filhos de Deus. Eu acredito que foi o Espírito Santo que te guiou nesse lugar nessa noite, amém? Porque sem Ele, você não estaria aqui, repito. Porque se você é a habitação natural dele, ele habita em você, ele se move em você, ele existe em você. E ele quer manifestar a glória e o poder dele através de você, através de mim. E o pastor Gilém abriu essa reunião falando o quê? Falando que se nós ligarmos algo aqui na terra, será ligado no céu. E nós precisamos começar a, vamos dizer o quê? A reacreditar nisso. Que parece que com o tempo nós começamos a esquecer disso. Que nós temos autoridade para isso. Tempos atrás,
eu e o Dirley, enfrentamos uma luta e não abrimos a boca para falar, porque isso poderia trazer uma dificuldade para alguns. E então conversamos entre nós dois. E nós falamos assim, nós temos, porque não é só concordar, dizer, Dirley, concorda comigo aqui nisso? E ele fala, concordo. Não, se eu não tenho comunhão com ele, se eu não vivo em espírito, no Espírito do Senhor, também com ele, se não estou em obediência à palavra de Deus com ele, então eu vou falar e não vai acontecer. Eu preciso estar em comunhão com ele. Eu preciso estar assim com alguém quando eu oro para receber essa bênção de Deus. E então eu falei, você está assim comigo? E ele falou, estou. Tem alguma coisa contra mim? Não, nem eu contra você. Então vamos pedir isso aqui a Deus. E nós precisávamos da resposta naquela, faltavam 2 dias. E só Deus poderia dar essa resposta. Mas ninguém poderia fazer isso por nós. E então nós oramos e a resposta veio. Foi fantástico demais. E nós ficamos estarrecidos, um olhando para o outro. E Deus nos deu a resposta, direta do céu. A própria pessoa que havia falado para nós, vai ser assim, vou fazer assim, tem que ser assim. A própria pessoa chegou e disse, me perdoe, mas não vou fazer mais, não vai ser dessa forma, não dá para ser feito. Exatamente dessa forma. Então, Deus nos deu a resposta. E eu creio que Deus quer nos dar respostas de milagres, irmãos. Nós estamos precisando, eu tenho mostrado ao Senhor algumas situações neste lugar, de enfermidades, de alguns problemas que precisam ser resolvidos, mas são milagres que só Deus pode fazer, que não adianta nós tentarmos fazer, porque nós dependemos de milagres. Nós somos a habitação de Deus, amém? Nele existimos, nele movemos, nele vivemos, amém? Enquanto o homem não entende isso, permanece preso e se debate em suas próprias prisões, impostas por ele mesmo. Nós é que nos prendemos quando nós não deixamos que o poder de Deus venha sobre a nossa mente para nos soltar das correntes que nos prendem. Deus quer nos usar, amém? Ele quer nos usar para salvar aqueles que estão lá fora. Ele quer nos usar para fazer diferença na vida deles. Mas nós precisamos entender e nos soltarmos dessa prisão que ainda nós nos debatemos presas nela ainda hoje. Somos presos a quê? Ao materialismo. Por que que o teu amigo está lá ainda morrendo sem salvação? Porque eu ainda corro atrás daquilo que é material. Eu ainda estou muito preocupada com o material. Quando falo assim, não estou dizendo quando você vai trabalhar. Quando você está fazendo o que a Bíblia diz, trabalhe e com o suor do seu rosto ganhe o seu pão de cada dia. Não, é aquilo que está além do pão nosso de cada dia. É aquilo que está, porque Ele nos dá o suficiente e até mais para ajudarmos alguém. Mas quando nós começamos a nos preocupar demais com essa vida, comigo mesmo, eu botei algumas coisas aqui. Com o dinheiro, preocupado com o dinheiro, e o dinheiro vai resolver o meu problema. Se eu conseguir dinheiro, eu vou ajudar, eu vou fazer, vai resolver tudo. Eu fico presa a correntes, e o Espírito de Deus não tem liberdade de se mover dentro de mim. Eu mesma me prendo, você mesmo se prende nessas correntes do materialismo, do dinheiro, da preocupação. Buscamos em fontes vazias, na posição, enquanto você está preocupado, o que eu vou ser nessa igreja, qual o nome que eu vou ter aqui, como você é reconhecido aqui, você está se prendendo a correntes,
Porque as posição não faz diferença, não faz milagre. É o Senhor que te coloca lá. Primeiro eu me volto e me curvo a Ele e sou usada da forma que Ele quer. E depois Ele me coloca onde Ele quiser. Porque quem eleva é quem? É o Senhor. E quem abate? É Ele também. A Bíblia diz que Ele abate e Ele também eleva. A beleza, quando eu estou preocupada, muito voltada comigo mesma, com a minha aparência, eu creio que é uma das correntes também que tentam prender o ser humano. Você se volta para isso e está preso nisso e pensa só nisso, em roupa, cabelo, mulher que tende muito para essa área, alguns homens também. Também pode ser um lado, uma prisão que te segura para que você não faça diferença na vida de outras pessoas. Satanás sabe que a hora que eu me libertar 100%, a hora que você se libertar 100%, vai fazer diferença nessa terra. O inferno vai ficar com medo, porque ele sabe do potencial que você tem. Ele sabe do potencial que Deus me deu. E na hora que eu me desprendo, me largo disso, em Deus eu começo a me mover, em Deus eu começo a viver da forma que a palavra diz, algo vai ficar diferente. E Ele, sabendo disso, Ele tenta nos prender nessa situação. Quando Paulo falou isso, ele estava lá em Atenas, quando ele passou e viu tantos altares. Eu vou voltar um pouquinho lá. É 17, né? 28. Antes um pouquinho, no 16. 17, 16 diz assim: e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. O seu espírito tem se comovido, irmão, pela dor da humanidade? Sim ou não? Alguns responderam sim. E quem responde sim, responde mais alto um pouquinho. Peraí. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, esperando os irmãos, amigos dele, discípulos, o seu espírito se comovia dentro dele, vendo a cidade entregue à idolatria. O seu espírito tem se comovido pelas vidas que estão sofrendo, sim ou não? Tem muita gente que depende de você. Muitas pessoas dependendo de mim, eu sei disso. Por isso que eu choro muito. Por isso, quando eu canto aquele louvor, como um canal, como um farol. Como é que fala? Que brilha à noite. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Como um abrigo no deserto. Amados, é isso que Deus espera de nós. Como um canal, como um farol, como uma ponte sobre o abismo, para socorrer essas vidas. E tem gente dependendo de mim. Se eu não for, não é você que vai. Tem gente dependendo de você. Se você não for, não sou eu que vou. Essa pessoa vai continuar sofrendo lá, porque ela depende. Às vezes você fala, eu vou chamar a pastora, eu vou chamar o meu irmão, eu vou chamar o meu amigo. Não, é você, o Espírito de Deus quer se mover em você. Ele quer se mover em você. Essa célula depende de você. Essa que você vai abrir, não sou eu que vou abrir. Essa que eu vou abrir, não é você que vai abrir. O Espírito de Deus está esperando você se comover por aqueles que estão sem salvação. Imagine alguém morrendo agora. E tem muita gente morrendo exatamente nessa hora. Imagine que pessoas estão partindo dessa vida sem a salvação. Imagine Satanás todo alegre, feliz, agora. Porque ele sabe que aquele ali já era. Não tem mais tempo para ele.
Você não vai mais ter oportunidade de falar. E nem os outros irmãos que pensaram que ia ter tempo para isso. E é isso que o inimigo quer. Ele quer correr muito. Ele quer trabalhar rápido. E ele quer nos amarrar no materialismo. Em coisas que nós pensamos que é alguma coisa e que não é nada. O Espírito de Deus precisa nos convencer disso, amém? Que coisas que nós pensamos que vai resolver, quando nós despertarmos, acabou o tempo e nós não fizemos nada. Que Deus tenha misericórdia de nós e que a igreja avance, que avancemos juntos, nos movendo nesse Espírito de Deus. Amém, igreja? Vocês querem ver uma coisa? São os quadros pintados. Expressões aprisionadas que tentam trazer sensações de brisa. Vocês já viram isso? Vocês já viram pessoas sentadas ou lá no meio da rua? Eu vi. Um homem, ele não tinha aparência nenhuma, parecia uma pessoa assim de rua. E ele começava a desenhar. Eu falei, Jesus, que é isso? Montanhas, águas, a brisa. E ele estava desenhando algo que na verdade é aquilo que o ser humano deseja dentro dele. Ele olha para um quadro e fica, eu gosto demais de olhar paisagens, árvores, águas. Gosto de estar num lugar alto e ver a brisa. Amados, o que é isso? O que tem por trás disso? Tem uma verdade atrás disso daí, que o homem procura. É Jesus. É o autor de tudo aquilo ali. Ele é aquela busca que nós temos dentro de nós. Amém? O que você está buscando? Quando você não se preenche totalmente com nada que você faz. Você está buscando, sabe o que? É Jesus. Você está correndo atrás dele. Você está em busca de algo para te preencher. Só que você está na busca que não é real. Você busca nas pessoas. Você busca em teu marido. Você busca na tua esposa. Você procura num rapaz. Você procura numa moça. Você procura olhando para os montes. O autor disse, eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Não é do vento, não é do verde, o meu socorro vem do Senhor. É Ele que faz diferença, vamos acordar. Deus quer se mover em nós. Deus quer se mover através da nação santa, irmãos. Deus quer falar conosco. Deus quer ser aquele amigo de perto. Eu falo para Deus que eu tenho vergonha dele, porque eu dou um passo desse tamanho e ele faz assim para o meu lado com um monte de passos. Ele diz, Cláudia, como eu aguardo isso de você, como eu espero que você dê um passo. E Ele dá um montão de passos na minha direção, pelo amor, pela graça dEle. E se Ele me usa, é pela graça, como o apóstolo Paulo falou, somente pela graça. Porque na verdade nós estamos parados, amarrados muitas das vezes, preocupados com tantas coisas que não tem nada a ver. Quando nós buscamos Ele, nós nos movemos nele. Somos guiados pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que quem é guiado pelo Espírito de Deus é como o vento, que não sabe de onde vem, nem para onde vai. Você está preocupado demais com a tua vida, então não está sendo guiado pelo Espírito de Deus. A nossa preocupação deve ser em achar Deus, buscar Deus. Você está preocupado com as coisas da igreja, com pessoas da igreja, com aqueles que estão acertando e aqueles que estão errando, está se irritando com eles? Está errado. O Espírito de Deus quer se mover em você. Ele quer se mover em você. Amém? Você recebe isso? Ele quer se mover em nós. Ele quer se mover em minha vida lá dentro de casa. Ele quer se mover aqui agora. Ele quer mover em minha vida todo instante. Nós temos que buscar na fonte certa. Jesus, Jesus,
Jesus. É Ele a realidade que existe por trás daquilo que nós buscamos. Ele existe. Muitas das vezes Ele permite que nós tropeçamos, até caímos, nos machucamos, para que nós possamos olhar para Ele e falar: poxa, tu não me segurou. E aí Ele fala: poxa, filho, agora você olhou para cima, você só estava olhando para baixo. Deixei sim para você olhar para mim. Acorda. E nós precisamos despertar. Enquanto não ouvimos a verdade, enquanto lá fora eles não ouvem a verdade, continuarão presos e perdidos, procurando o ilusório, em busca da felicidade, em busca do verdadeiro. Mas eles estão atrás do ilusório. Eles vão para a praia e ficam lá escutando o barulhinho da praia. Que coisa boa quando eles voltam para casa, queimados, cheios de areia, já vem xingando, já vem sentindo mal, já vem: ai, não me encosta porque está ardendo. Tudo fica tão ruim, porque eles estavam procurando o real naquilo que não é verdadeiro. Por que nós temos que evangelizar? Por que nós temos que evangelizar? Porque eles não sabem. E se nós já descobrimos, somos nós que precisamos falar. Se alguém está aqui dentro, preso no pecado, pensando que não está preso, quem tem que falar para ele que ele está preso no pecado? É aquele que não está. Se você não está preso no pecado, você precisa amar o teu irmão a ponto de sentar com ele e falar: esse ato aqui seu, a Bíblia condena. E se você morrer vivendo da forma que você está, você não vai herdar o reino de Deus. E falar isso lá fora também, para aqueles que estão com os ouvidos tapados. Nós precisamos chegar com o poder do Evangelho, poder que liberta, poder que muda a história. Pastora, a minha vida ainda não mudou. Então, é a sua vida que tem que mudar. Deus está aqui para isso. Todas as reuniões que nós nos reunimos, Ele se manifesta. Ele fala através dos pregadores, Ele fala através de louvores, Ele fala através de oração. O que está faltando para você? São as preocupações com esta vida. Se desperte, acorda hoje. Saia daqui hoje, arrebentando essas correntes. Alarga essa tenda, sai para fora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa pregação é para você, ela veio a mim, e eu recebi ela para a minha vida, eu estou recebendo ela todos os dias. Solte os meus pés, eu nasci para fazer diferença, e quem nasceu dê um glória a Deus. Aleluias. Os incrédulos se alimentam da dúvida. Sabia disso? Do ressentimento, do ódio. Para perto de uma pessoa que não crê no poder de Deus. Ele não diz que não crê em Deus, mas ele não crê no poder de Deus. Para perto dele, você vai ver como ele respira ódio, ele respira dúvida. O tempo todo ele critica até mesmo Deus. Porque ele está morto, a Bíblia diz, no seu pecado. Ele está morto no seu pecado. E ele espere aquele que tem vida para chegar perto dele e tocar naquele esquife e dizer: levanta-te, mancebo, como Jesus falou com o filho da viúva. Ele chegou, encontrou e disse: levanta-te. E nós estamos aqui, irmãos, para isso. Se não é para isso, se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, por que eu estou aqui? Te adorar, Senhor. Senhor, estou aqui. Se não for para te adorar, Senhor, para que eu nasci? Para ficar cheio de depressão também, igual todo mundo? Para ficar amarrado nas mesmas coisas todos os dias? Foi para isso, Senhor, que eu nasci? Não.
Você nasceu para fazer diferença. Você nasceu para mudar a história de outro. Você nasceu para que o Espírito de Deus se movesse em você. Na verdade, eles também nasceram para isso, mas precisam de alguém que toque neles, com poder, com autoridade, com santidade, porque onde o pecado está, Deus não atua. Então nós precisamos nos libertarmos, para que quando nós colocarmos a mão no pecador, o Espírito de Deus venha se mover nele, porque está em mim, e no que eu toco nele, o Espírito de Deus se move nele, amém? Quando alguém estava conversando comigo essa semana, e está na igreja, está no nosso meio, mas o pecado está juntinho do lado, vamos lá, e vai junto, e conversamos, e eu falei, Senhor, eu não vou impor as minhas mãos se não for para fazer diferença. Eu estava em espírito falando com Deus, se não acontecer nada, Senhor, não adianta. Então, quando eu coloquei a mão, o fogo de Deus tocou naquela vida, porque no Espírito de Deus se move em mim. Tem um louvor que diz, se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como Davi. Eu me arrependo do pecado como Davi. Eu confesso o meu pecado e largo o meu pecado como Davi. Amém? Glória a Deus. Nós falamos aqui que os incrédulos se alimentam da dúvida, do ressentimento e do ódio. Mas Apocalipse 22:17 diz, mas o Espírito e a noiva diz, vem. O que é que o Espírito de Deus e a noiva de Cristo diz? Ele está chamando, vem. Vem, vem estar comigo, vem ficar comigo. O Espírito e a noiva diz, vem do mundo para cá, vem para perto de mim, fique em mim, ligue-se em mim, alimente-se de mim, amém? O Espírito e a noiva está dizendo, vem, ora vem Senhor Jesus. Atua em mim, viva em mim. Irmãos, não é tempo mais de igreja comum. Acabou esse tempo de vir à igreja bater. E eu vejo que Deus está movendo isso no nosso meio. 52 dias e ainda não ficamos talvez com menos do que isso aqui, a não ser na quinta-feira, onde muitas pessoas estão em célula. E eu vejo a mão de Deus nisso aí. Amém? Pessoas que estão dispostas a adorar, estão tirando do seu bolso para pagar a passagem e às vezes até mesmo deixando de comprar alguma coisa para vir à casa de Deus, porque sabe que existe um propósito de 52 dias na presença de Deus aqui e que algo muito grande vai acontecer. Amém? Já está acontecendo. Na minha vida está acontecendo. Se você tem sentido alguma coisa, diga um glória a Deus. Aleluia, Jesus. Atos capítulo 1, versículo 6. Vamos dar uma olhadinha? O versículo 6 diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes, o Senhor Jesus respondeu, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Agora, olha que coisa interessante. Mas, porém, esse mas aí sem ir, porém, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Eles estavam preocupados com algo que não era para eles estarem preocupados. Senhor, olha a pergunta. Perguntaram dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E ele disse, não vos pertence os tempos ou as estações. Tem coisas que só a Deus pertence. E você às vezes empaca num lugar que você acha que Deus tem que te responder algo que Ele não vai responder, porque isso é problema dele.
Isso é Ele, compete a Ele. Ele diz assim: mas você vai, faz o que eu te mando, ide fazei discípulos. Portanto, recebereis a virtude do Espírito Santo, que é a de vir sobre vós, para que vocês sejam minhas testemunhas. Testemunhas, só pode testemunhar de Jesus quem é e quem vive, quem viu, quem sente, quem tem o poder dele. Então você vai receber a virtude do Espírito Santo para fazer diferença lá fora. Não é aqui dentro também, mas é lá fora que o mundo está perdido. Que o mundo está dizendo, chorando. Um dia Deus me mostrou uma visão. E nessa visão ele mostrava várias pessoas esqueléticas. O esqueleto. E eles tinham um prato na mão, puro, e um garfo. E ele chorava, é uma fila de gente chorando. Eu estava dentro da casa de um irmão, e esse irmão estava pedindo para que nós orássemos pela família dele, pela casa dele. Não sei nem o que era, ele estava preocupado, isso tem muito tempo. E aquela fila de gente começou a passar com o prato na mão, e passava perto dele com aquele prato. E o Senhor dizia, ele está preocupado com coisas daqui. Enquanto ele tem, eu tenho dado a ele coisas para matar a fome desse povo, matar a sede desse povo. Ele tem até carne para dar, carne no sentido de coisas boas para oferecer. Era o que Deus estava dizendo. E aquele irmão não entendeu na época. Passaram-se muitos anos e ele começou há pouco tempo a entender alguma coisa que Deus estava falando. Assim está na tua porta. Sabia? Na tua rua, na tua porta, tem muitos esqueléticos, com prato vazio na mão, morrendo de fome. Fome espiritual. Fome de Deus. Fome de entender as coisas de Deus. Porque eles não estão aqui, porque eles não entendem. Mas para eles entenderem é necessário um toque daquele que o Espírito de Deus está se movendo dentro dele. Não é um que se diz crente. Não é um que sobe aqui e grita. Porque quando a gente está com esse microfone na mão, a gente fala muito alto. O Dirley que não é de falar muito alto. Mas a maioria fala muito alto, igual a mim. Que já tem uma tendência para falar alto. Mas nós precisamos falar alto, ter autoridade para falar. Aqueles que estão com a mente presa, eles estão com as mentes fechadas, com os olhos vendados. E eles ouvem, mas não entendem. Eles veem, mas não conseguem enxergar. A verdade é essa. E nós temos que ir com o poder do Espírito de Deus. Com amor, com vida de Deus, amor, vida de Deus, Espírito de Deus, nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Para quê? Para fazer diferença, em nome de Jesus, amém? Só um minutinho, quero pular um pouquinho aqui. Eu quero ler até o versículo, eu li Atos 1, 6. Eu vou ler mais um pouquinho até embaixo, para nós estarmos encerrando a palavra que veio até nós. O 9 diz assim, e dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. Olha bem, ele disse, mas recebereis o poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o, ele foi elevado às alturas. Jesus estava falando isso com eles, e eles estavam olhando para ele. De repente ele começou a fazer assim, ó. Se mover literalmente no Espírito, eu queria ver. E foi saindo do chão. E eles falaram, uau! Aí, olha o que aconteceu. Aí alguém chegou e disse, olha bem, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, 2 anjos, chegaram e falaram, ei, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu?
Por que vocês estão olhando para o céu? Vá trabalhar. Ele fez a parte dele e ele já foi. Agora é vocês. Recebereis o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Recebereis o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Varões, por que vocês estão olhando ainda? Por que vocês estão parados aí? Por que vocês estão olhando para o céu? Vamos fazer diferença. Vamos, mão ao arado, em nome de Jesus. Me ajudem. Eu quero vos ajudar, mas eu também preciso de ajuda. Vamos em frente, vamos fazer diferença. Em Mateus, eu coloquei algo aqui, 5, 14 e 15, fala: vós sois a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? Quem é a luz do mundo? Pensa nisso, irmãos. Pensa que você vai sair naquela porta ali. Aqui está fácil, porque está cheio de luz. Todo lugarzinho aqui está com uma lâmpada acesa, amém? Mas quando nós saímos ali fora, há um terror negro, uma escuridão. E ele diz: vocês são a luz do mundo. Não pode esconder uma luz debaixo de algum lugar, debaixo da mesa. A luz tem que estar no alto, ela tem que aparecer. Vamos aparecer ao mundo. Vamos aparecer aos nossos vizinhos. Vamos começar a dar ordem em nome de Jesus, para que cesse o pecado naquelas vidas, para que a mente deles se abram. Nós precisamos ter autoridade, ainda que nós venhamos a falar baixinho, nós possamos impor as mãos e falar: em o nome de Jesus Cristo, levanta e anda, sai dessa vida mesquinha, em nome de Jesus. Eles estão esperando por nós, nós somos a luz do mundo. Eu achei interessante, me chamou muita atenção, Atos 20, 28, o pastor Davi, apóstolo Davi Alves, falou aqui na frente sobre o apóstolo Paulo, que ele começou a pregar, e pregou, e foi estendendo toda a vida, e a pessoa dormiu, não foi? E acabou caindo lá embaixo, morreu. Mas o apóstolo Paulo tocou nele e a vida veio de novo, e ele continuou falando até o amanhecer. Depois dessa também, né, ninguém mais queria parar. Mas olha que coisa que fala em Atos 20, o versículo 8 fala assim: havia muitas luzes onde Paulo estava. Só isso. Para que a Bíblia está falando isso? Por que tinha que botar só esse versículo destacado lá? Havia muitas luzes onde Paulo estava pregando. Vocês sabiam que hoje aqui existe muitas luzes onde Cláudia está pregando? Existe muitas luzes, amém? E essa luz é para fazer diferença lá fora, irmãos. Jesus te salvou para que você faça diferença. Nós não vamos nos conformar com o pecado. Nós não vamos nos conformarmos em pregarmos só de púlpito, em trazermos as pessoas só aqui. Nós vamos até a elas em nome de Jesus Cristo e vamos estar fazendo diferença. Agora, para encerrarmos, eu gostaria de ler a promessa, uma promessa que tem para os evangelistas. Quantos evangelistas nós temos aqui? Quantos? Glória a Deus. Daniel, capítulo 12, o versículo 3, diz assim: os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Amém. Os sábios não entendem só a salvação, mas também ensinam outros o caminho da justiça. Amém. Quem são os sábios? São aqueles que têm procurado a verdadeira sabedoria. Jesus. Essa palavra é a verdadeira sabedoria. Ela é a verdade, ela é o poder, é ela que faz diferença. Não cansem de ler a Bíblia.
Pastor, eu não estou conseguindo. Eu pego a Bíblia e sinto sono. Pega a Bíblia e diga: sai, Satanás, em nome de Jesus. Leia em voz alta, pelo menos que você ouça. Leia um versículo, 2, 3, 10. Mas leia, não deixe de ler, porque Deus quer falar com você todo dia. Amém? Você é um evangelista. Para que pregar o evangelho? Para fazer diferença no mundo. Foi para isso que você nasceu. Vamos cantar? Vamos subir para adorarmos ao Senhor. Estamos encerrando. Que Deus possa estar falando ao teu coração. Para que evangelizar? Você nasceu para isso. Para que abrir célula, meu Deus? É chato, é esquisito. Você nasceu para isso. Amém? Eu nasci para isso. Você nasceu para isso. Pastora, mas eu não entendo muito a Bíblia. Abre a célula. Chame alguém para te ajudar. Mas você vai ser o veículo para abrir a célula. Chame alguém para te ajudar. Em nome de Jesus. Põe essa luz bem alto. Você é a luz do mundo. Amém? Eu botei esse louvor e tive desejo de cantar ele, porque ele fala assim: no momento em que eu aceitei ao meu Jesus, ao Espírito Santo, a minha vida logo se modificou. Se você não pode falar isso com verdade, você que é membro da Nação Santa, você que já se diz crente, que ainda que não seja membro daqui, mas você fala: não, eu sou crente, eu sou um servo de Deus. No momento em que eu aceitei no meu interior ao meu Jesus, a minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor. E hoje eu não tenho mais rancor. Eu aprendi a amar o próximo também. Perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você e eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar. Você só pode cantar e você só pode viver se você deixar esse Espírito Santo mover em você, mover dentro de você. E se você tem isso que nós acabamos de cantar, pense naquele que não tem. Pense nele e comece a pensar o que você pode fazer para levá-lo a Jesus e não a religião, para convencê-lo, fazer ele se chegar para que o Espírito Santo o convença, que quando o Espírito Santo convence, não precisa de mais nada, mais nada. A pessoa vem para a igreja, ela é fiel, ela larga o pecado, porque é o Espírito Santo que o convenceu. E se isso não está acontecendo na sua vida, pare e pense, porque algo está faltando. E a busca que você está lá nas montanhas, lá na brisa, lá no quadro, é Jesus. E você precisa de comunhão com Ele. Comunhão, vida, deixar que essa água transborde dentro do teu ser. Amém? Aviva, aviva, aviva.